Olá pessoal, estamos aqui começando mais uma semana de live aqui no nosso Instagram. Hoje é só pelo Instagram, mas mesmo pelo Instagram nós temos o apoio dessa live da Prefeitura de Bernardo do Mearim. Quero aqui mandar um abraço para a prefeita Eudina Costa e ao primeiro domo Totota. Um abraço aí o pessoal de Bernardo do Mearim. Muito obrigado a todos que sempre nos acompanham aqui no nosso Instagram, tá? Boa noite a você que já está entrando, você que já está aí se preparando para acompanhar hoje o nosso convidado, que é o Dr. Walter B. Silva. Isso, Dr. Walter B. Silva é advogado, né? Filho do saudoso Valdeci Silva, o homem da antiga Melodisc. Quem não lembra da antiga Melodisc, né? Isso, muita gente lembra, tá? Então a gente vai aqui bater um papo descontraído. Ele foi acometido pela Covid-19, mas graças a Deus já está se recuperando. Vamos conversar sobre isso também, né? E outros assuntos também muito importantes hoje aqui na nossa live com o Dr. Walter B., nosso querido advogado. Deixa eu ver se o homem já está por aqui. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Márcia Krause. Pessoal, já todo mundo entrando aqui. Deixa eu botar aqui para o computador para ficar melhor para a gente ler aqui. Boa noite e também alguma pergunta que você queira fazer, tirar alguma dúvida com o nosso advogado. Ele vai estar também aqui, claro, com certeza, para tirar alguma dúvida. Deixa eu ver se o Dr. Walter B. já entrou aqui na nossa live, né? Dá uma procurada. Chico da TV, secretário de Educação, boa noite. Lidiane, Márcia Krause, boa noite, Márcia Krause. Elba Maia, boa noite. Isabela Souza. Quem mais? Davidson, grande Davidson Hanson. A Dinalva, quem mais aqui? Vereador Danão do Povo, boa noite, meu querido. Um abraço em Trisdeira do Vale. Jéssica, Michele, um abraço, Michele. Quem mais aqui? Lindalva. Carla Teixeira, também boa noite, Carla Teixeira. William, Dioneide Farias, boa noite. A Lucivânia, quem mais aqui? Meg, né? Boa noite, Meg. Elisandra Ribeiro, cadê? Tá faltando só aqui o Dr. Walter B. entrar, pra gente começar o nosso Rodrigo Silva. Ricardo Rocha, boa noite. Mas não é o zagueirão que era do Vasco, não, né? O Ricardo Rocha, né? Não é. Carla Leite, boa noite, Carla. Selma, boa noite também. Muita gente já entrando aqui na nossa live. Estamos só aguardando aqui o Dr. Walter B. para a gente começar esse papo descontraído, né? Isso. Carmen, boa noite, Carmen. Boa noite para você também. Elisandra, boa noite, minha querida. Boa noite. Jailson Alves, nosso querido advogado, doutor Jailson Alves, lá em Lima Campos. Boa noite. Todo Walter B. já deu aqui as caras. Simiere, Lúcia Castro, também boa noite. Um abraço, né? Sejam todos bem-vindos a essa junho, dia da imprensa. Um abraço aos meus colegas da imprensa. Não sei se eu falo o nome de todo mundo, que eu posso esquecer. O pessoal diz, você mandou um alô para mim, não mandou para fulano. Mandar um abraço aqui para Giovanni Leal Rosa, Catiane Leite, deixa eu ver quem mais aqui da imprensa. Cleiton Souza, Clebinho Branco, quem mais? Érica, grande locutora Érica. Boa noite, doutor. Já, doutor Walter B. vai se apresentar aqui. Lucilene Veras, boa noite. Sandro Lima, pessoal da imprensa. Newton Lee. Abraço aí para grande Ricardo Farias. Tony Maranhão. Quem mais aqui, rapaz? Todo mundo é da imprensa, né? Eu não vou tentar falar o nome de todo mundo, não, porque eu posso esquecer. Doutor Walter B., muito boa noite. Bem-vindo à nossa live. Ô, meu querido. Boa noite, Sandro. Boa noite a quem nos assiste. Boa noite a quem nos ouve. Né? Estamos aqui nessa pendência aqui, a bem da verdade, sem saber ao certo se tem ou não o vírus, né? É verdade, mas vamos entregar na mão de Deus que vai ficar tudo perfeito, né? Ele sabe. O senhor está conseguindo me ouvir bem aí? Tô ouvindo. Pronto. Tô ouvindo. Pois é, eu fiz doutor... Pronto. Tá dando uma travadinha na sua internet, mas já vai restabelecer, tá? Pronto. Antes da gente entrar direto aí na sua situação, que você foi vítima da Covid-19, vamos falar um pouco
né, do saudoso Valdeci Silva. Ó, Que lembrança boa você tem do seu pai? olha, meu pai era simplesmente um ser humano na minha vida, ídolo, né? Não tinha como não ser, que geralmente a maioria das pessoas carrega o seu como ídolo. E o meu teve alguns diferenciais. Foi um empresário de grande destaque em Pedreiras, e a bem da verdade, na região do Médio Mearim e até fora, né? Porque ele construiu empresas fora do Maranhão. E, inclusive, eu soube um dia um dado que eu não sabia, curioso, que quem me passou foi, inclusive, Marcílio Ximenes. Em 99, ele foi o maior empregador do Maranhão. E é um dado interessante que eu não sabia, com a empregação direta de 2.400 e poucos funcionários. Eu acho que na época que o consórcio... Coisa boa. Na época que o consórcio nacional imperial avançou, né? Foi bem a época, bem na verdade, que ele teve essa expansão, e foi uma expansão gigantesca. Era uma pessoa realmente, a bem da verdade, muito querida na região do Médio Mearim. Tanto que eu fiz uma singela postagem sobre ele, e recebi mais de 300 comentários rápidos, e é porque a gente sabe que a maioria das pessoas não tem hoje acesso à internet, né? Mas outra coisa que me deixa muito feliz é as mensagens de carinho que eu recebo, não só das pessoas me acharem o filho mais parecido com ele, mas as pessoas olham para mim e dizem: olha, seu pai foi um pai para mim, ele era mais do que um patrão, ele me ajudou com isso, me ajudou com aquilo outro. Então, são inúmeras histórias que, se eu vier catalogar ou citar nomes, a gente vai ficar naquele mesmo contexto que você estava anteriormente. Vai acabar magoando alguém. E aí eu prefiro realmente me abster de citar o nome de qualquer pessoa. Mas eu recebo essas manifestações carinhosas todos os dias. Todos os dias eu recebo essas manifestações. Isso me deixa super, hiper feliz. Né? Exatamente. Já estão aqui. Já estão aqui. Sim. Seu pai era muito solidário, ele gostava muito de estar no meio da política, mas nunca foi assim um político para concorrer a algum cargo. Eu me lembro uma vez que Valdeci Silva se lançar candidato a prefeito. Mas quando chegou pertinho, ele desistiu. Ele dizia por que nunca quis ser candidato? Na verdade, eu vou lhe dizer o que é. Meu pai tem um conceito de política, eu creio que parecido com um conceito que eu tenho pessoal. Esse conceito é meu, pessoal, não li em local nenhum. Política é a arte de você colocar seu nome à prova popular, na qual cede a terceiros o direito de, pelo menos em achismo para eles, achincalhar, caluniar, difamar você gratuitamente. Então, assim, a pessoa que lança-se seu nome à vida pública, ela tem justamente que estar com esse preparo psicológico para enfrentar isso, porque você vai enfrentar. Porque você vai enfrentar. Isso aí já é uma questão natural da política. Né? Isso já é assim. Não era para ser. Não era para ser dessa forma. Mas as pessoas se acham nesse direito de achincalhar, caluniar, difamar as pessoas, simplesmente porque a pessoa inseriu o nome na vida pública, ou pelo menos tentou, né, inserir seu nome, apresentar seu nome à apreciação popular. Então, assim, isso hoje ainda é muito nefasto. Eu creio que tenha diminuído, eu já vi situações bem piores. Eu creio que venha se diminuindo. Eu creio que a política ela vai tornar-se uma coisa mais sadia daqui a alguns anos. Com esse advento da internet, a bem da verdade, criou-se um novo contexto dessa difamação, que é o que a gente chama hoje de fake news, né? Que é as famosas fake news. Sim. Inclusive, tem até um processo investigatório em relação ao presidente da República em relação a isso, mas não é esse o contexto. É isso. E aí, meu pai... Aliás, foi 1 semana e meia. Deu uma travadinha agora. Ele colocou o nome dele à prova popular, né? Porque, assim, ele é uma pessoa muito popular, tinha muita gente que gostava, que tinha realmente vontade de ver ele na administração pública. Então, ele colocou o nome dele à prova. Exato. Ele deu, a bem da verdade, eu não lembro a época, uma aceitação, se não me engano, de mais de 70%. Eu não lembro assim, mas eu sei que foi acima de 70%. Ao passo que ele foi receber dessa aceitação popular... Se eu não estou enganado, parece que foi no lançamento da primeira vez que o Lennon Wilson foi candidato a prefeito. Se eu não estou enganado, acho que foi nesse tempo aí, que surgiu o nome dele e depois ele desistiu. Eu não lembro se foi isso ou foi antes. Eu acho que ainda foi uma campanha antes ainda. E aí ele lançou... Então foi no tempo de Graça Mello. Ele lançou o nome dele para uma suposta apreciação popular. E aí a pesquisa alavancou lá em cima. Ao passo que houve esse alavanque lá em cima,
houve a difamação com o nome dele. Aí ele tire meu nome de qualquer coisa nesse sentido. Aí ele simplesmente se excluiu da política e daí, então, ele nunca mais quis. Ele disse, não, eu não preciso disso. Eu já tenho com que sobreviva, eu tenho com que sustente minha família, então eu não preciso disso. Aí simplesmente ele se absteve e nunca realmente quis. Eu creio que ele nunca teve o sonho realmente de ser prefeito justamente por conta dessa questão, de não aceitar essa difamação popular. E aí simplesmente se absteve. Porque a gente sabe que quando você entra na política, você está sujeito até a ter a sua família ser denegrida, né? Mesmo sem ter feito nada, mas descarrega logo na família. Primeiro que fica sem valor é a família do político, né? Aí é chato, muito chato isso. Mas a gente vai falar mais sobre política. Vamos falar sobre o Covid-19. O senhor foi mais uma vítima dessa doença, né, doutor? Como é que foi? Sandro, eu não tenho uma confirmação de que eu tenho Covid-19, mas eu vou contar um pouco do que me aconteceu durante esse mês que se encerrou, que foi o mês de maio, em relação ao Covid. Lá pelo dia 13 de maio, mais ou menos, eu senti um pouco de febre, né? E uma garganta um pouco inflamada, comecei a ter alguns calafrios e fiquei em casa, aqui em repouso, relaxando. Poucos dias depois, voltou com um pouco mais forte. Procurei o atendimento médico. Fui bem atendido lá, só que teve algumas coisas cômicas lá comigo. Primeiro que quando eu cheguei, que eu contei toda a história, o histórico de sintomas, já ficam assim, eles já querem uma distância já. Os profissionais da saúde mesmo ficam assustados, mesmo com todo. Mas eu creio uma situação difícil. E aí eu fui atendido. Doutor, a sua internet está travando muito, está cortando a sua voz. Mas agora eu estou ouvindo bem. Você está me ouvindo bem agora? Tá. Melhorou, agora melhorou. Pode continuar. Pronto. Eu procurei o atendimento médico, passei pelo protocolo inicial. Após o protocolo inicial, me levaram para uma sala. Eu sentei na sala, a sala ventilada, aberta, deixaram a porta aberta. A médica me atendeu da porta. Ela ficou na porta conversando. E aí ela me analisou, me passou uma dipirona e outra coisa para outra medicação na veia que eu não lembro, e me levou para uma sala. Me colocou em uma sala. Eu sentei na sala, eu estava com a saturação de 90, comecei a tomar oxigênio, e tinha 2 pacientes muito lá dentro. Eu já me senti desconfortável com aquilo. Já sim, tá conseguindo me ouvir? Tô, agora melhorou, agora deu uma melhorada. Pronto. Tinha duas pessoas na sala tossindo muito. E eu já fiquei desconfortável com aquilo, né? Pouco tempo depois entrou outra senhora, tossindo novamente. Aí Ixi, Maria. Aí, por último, para terminar de completar, chegaram com outra senhora numa cadeira de roda com um A4 escrito atrás, Covid-19. Eu digo, pronto, se eu não tinha, agora eu arrumei aqui. Eu procurei um jeito de voltar meu ar rapidinho e fui para casa. Com esse susto, eu passei um monte de dias sem sentir nada. Fiquei bem tranquilo. Sei. Os meus sintomas foram esses iniciais. Eu tive tosse, um pouco de febre, aquele corpo um pouco febril, um pouco dolorido, um pouco de enjoo e fui lá. E aí passou, fiquei normal. Segunda-feira agora que passou, eu acho que foi dia 26, eu tinha 25. Eu tinha 2 reuniões em Pedreiras. Aí eu fui sair daqui de Codó para Pedreiras, umas 2 e pouco da tarde, 4 horas eu tive uma reunião, 7 da noite eu tive uma segunda reunião e fui para casa. Logo em seguida eu fui para casa, fiquei em casa. No dia seguinte, assim, pelo final do dia, eu comecei a sentir o corpo febril novamente, um pouco de tosse. Na manhã seguinte, que já foi na quinta-feira, na manhã de quinta-feira, eu me senti febril. A minha voz está falhando um pouco também por conta da garganta. Sei, então, tô entendendo. E aí na quinta-feira pela manhã, eu fui no atendimento médico. No atendimento médico lá, o médico já me olhou, eu contei todo esse histórico, ele já me passou toda a medicação, e aí eu comecei a tomar a medicação.
E aí fui para casa, à noite a febre já passou. Eu tomei cloroquina, dois comprimidos, que é a dose de ataque, tomei um azitromicina, e ele me passou zinco, salvo me engano, zinco, vitamina D e dipirona, né, para aliviar a febre. E aí eu fui para casa, a febre passou, e eu estava me sentindo assim um pouco febril, eu disse, eu vou tomar um banho. Aí tomei um banho. Nesse banho eu passei mal. Infelizmente, se eu tivesse que ter falecido naquele dia, eu ia morrer sozinho sem poder chamar ninguém. Porque se eu chamo minha mãe, do jeito que a minha mãe, eu já sei como é que é, porque a maioria das mães são assim, e a minha ainda nervosa. Ainda tem um cuidado maior, ela simplesmente ia entrar no quarto. Eu ia acabar contaminando ela, entendeu? Então eu preferi realmente passar todo aquele sofrimento sozinho. Foi muito ruim durante a madrugada, eu sofri bastante mesmo. Muito calafrio, não dormi à noite. Eu já durmo pouco, e aí eu não dormi nada. E aí pela manhã, engraçado, foi passando. Pela manhã, engraçado. O vírus parece que durante o dia ele não tem tanta força no seu organismo. É como se fosse o vírus da malária. Um médico amigo meu me disse que o vírus da malária é assim. Eu não sei. Durante o dia ele não é tão forte. Durante a noite você sofre muito. E aí aconteceu da mesma forma. Passei o dia tranquilo, sem febre, só com a irritação na garganta, que a irritação da garganta nunca passou. Quando foi no final do dia, minha mãe, eu fiquei isolado. Fiz o exame, mas fiquei isolado. Minha mãe deixou uma sopa para mim e fui tomar sopa. Não senti gosto mais de nada e nem cheiro. Eu já perdi gosto e cheiro. Até hoje eu não voltou mais. Eu não tenho gosto, não sinto. Nem olfato e nem paladar. Nenhum dos dois. Perdi por completo. Para me sentir alguma coisa, tem que ser um cheiro muito forte mesmo, para sentir uma coisa bem levinha. Como eu como qualquer coisa, uma cebola com pimenta, qualquer coisa. Pode botar na boca que vai engolir normal. Não sinto cheiro nenhum. Nada, nada, nada. E quando foi no dia seguinte, após eu perder o cheiro, né? No dia seguinte, dormi, não tive mais febre, dormi. Quando foi no dia seguinte, aí eu tive náuseas, enjoo, a tosse aumentou, dores no peito, dores na cabeça, o corpo realmente muito dolorido. Aí eu comecei realmente uma fase de sofrimento, inclusive diarreia, né? E aí já no dia seguinte passou. Hoje eu já estou bem. Já. Está com 5 dias, a bem da verdade, vai para o 5º dia. E eu estou bem. Hoje a única coisa que eu estou sentindo é uma irritação na garganta. E se eu colocar a máscara, eu fico um pouco de dificuldade de respiração. Tá? Eu resolvi sair de Pedreiras para vir para Codó por 2 motivos. Eu só fiz porque eu vim no meu carro, sem precisar de ninguém, vim no carro sozinho, por 2 motivos. Primeiro, é porque se eu ficar em casa, corre um risco maior de contaminar minha mãe. Apesar de que ela mora na parte de baixo da casa, eu em cima, né? E aí eu fiquei com esse medo realmente de contaminá-la. E aqui em Codó também, aqui em Codó não, na cidade vizinha aqui, onde o diretor do hospital é meu amigo, foi montado 26 UTI. 26. E ele me disse que está tendo bastante. Ele me disse que está tendo, inclusive, bastante rotatividade com essas UTI, né? Está tendo bastante rotatividade. Então eu vim para cá porque pelo menos fica mais perto. Porque o próximo estágio que Deus o livre eu venha precisar ter é o estágio da falta de ar. E para isso só o UTI que vai resolver. Não vai ser medicamento. A medicação eu já estou tomando. A medicação eu já estou tomando. Então, assim, eu sou uma pessoa, 42 anos de idade, eu não tenho nenhuma doença pré-existente, eu não tenho obesidade, nenhuma outra comorbidade, simplesmente nenhuma. E eu senti todos esses efeitos da doença. Imagina quem tem, né? Aí eu digo. Imagina quem tem. Aí eu vejo as pessoas aí, veja só. Eu sou uma pessoa que eu poderia estar fazendo o que muita gente está fazendo, andando na rua sem fazer nada com coisa nenhuma. Porque eu vejo quando a pessoa há necessidade, eu não posso simplesmente dizer, rapaz, eu tenho que trabalhar para me comer meu alimento. Como é que eu vou dizer para um cara desse ficar em casa? É até desonesto dizer isso. Mas eu vejo pessoas na rua que não vai fazer nada. Ela sai de casa simplesmente por sair. E aí o que acontece? O cara contamina ele e leva a contaminação para dentro da casa dele. O conselho que eu dou a essas pessoas que pensam dessa forma, que tem pai e mãe, eu digo, pai e mãe só tem uma. Não existe 2. O meu pai eu já perdi, a minha mãe eu preservo demais. Por isso eu saí de casa. Não foi por outro motivo. O meu atendimento com ela lá era VIP. Ela de 5 em 5 minutos, ela tá. Até foto minha, ela não mandava mensagem pedindo. Meu filho, mande uma foto para eu ver como é que você tá. Para você ver a que nível a preocupação. É a preocupação, né? Mãe é assim. Eu sei que a mãe de todo mundo é assim, mas a minha é uma coisa fora do normal. Mande uma foto, deixa eu ver como é que você tá. Pois é, e aí eu fiquei nesse sufoco.
A preocupação com ela é gigantesca, ela tem 65 anos. Né? Sei que ela nem gosta de dizer a idade dela, mas é. Minha avó tem 90. Tá nova ainda. Pois é, tá nova. Pois é, minha avó tem 93 anos, mora lá com ela. Aí imagine duas pessoas dessa com uma problemática dessa. Sim, é verdade. Aí, e olha só, eu ainda tenho a esperança de que elas não foram contaminadas, porque todo esse tempo que eu fiquei dentro de casa, eu fiquei usando máscara. Do dia que eu cheguei, eu não saí hora nenhuma dentro de casa sem usar máscara. Assim, eu sou uma pessoa muito cuidadosa nesse sentido. Talvez eu não tenha puxado o tanto que meu pai era em relação a isso, porque se fosse ele numa atual pandemia como essa, ele não estava atendendo nem o telefone. Eu não sei nem como é que ele estava comendo. Vou lhe dizer com sinceridade. Porque o que era assombrado no mundo, com problema de saúde no mundo, era ele. Entendeu? Eu acredito. Fazia tratamento. Ó. Ele, de 6 em 6 meses, ele fazia um check-up totalmente geral no Albert Einstein, em São Paulo. Os exames caríssimos. Usava um plano de saúde caríssimo. Fora isso, ainda não cobriu todos os exames. E ele ficava direto. De 6 em 6 meses, ele estava lá, fazendo o tratamento de saúde, sabendo o que é que tinha. Se ele sentia uma dor numa unha e uma dorzinha... Epa, isso aqui tá errado. Peraí, deixa eu ver o que é. Numa situação como essa, eu até contei um dia, os motoristas dele, que já conhecia ele, sabia como é que ele era, faziam uma brincadeira sempre com ele. Quando não queria viajar, já sabia, chegava perto dele e espirrava. Não espirrava, espirrava assim, não. Espirrou. Quando espirrava, opa! Não, você parece que tá... Não, tô não, senhor. Não, pode ir pra casa. Vai. Dá logo o caminho do carro. O cara não queria viajar. Era uma figura. O cara que não queria viajar com ele já sabia realmente o prognóstico. Viu? Aí espirrava para não viajar, né, para não trabalhar. Espirrou para não viajar, já estava sabendo que queria viajar. Pois é, Sandro, essa é realmente a minha história e o conselho que eu tenho que dar para essas pessoas é, meu amigo, você que não tem nenhum problema de saúde, nenhuma comorbidade, você não é obeso, não tem diabetes, não tem pressão, hipertensão, você não tem nenhum problema de saúde, fique em casa. Primeiro porque se você se contaminar na rua e você tiver mãe e pai, você vai contaminar eles em casa. Embora você não tenha, pode ser que eles tenham. Então, se você gosta realmente do seu pai, da sua mãe, do seu ente querido, ou qualquer outro, um tio, uma avó que mora com você, se você tem alguém nessa dependência, cuide dessas pessoas. Não existe uma segunda chance. A vida é só uma. Não existe uma segunda vida. É uma só e pronto. Por onde se encerrou. Então, quem realmente gosta de pai e mãe, e não há necessidade de trabalhar no dia a dia, que faça isso. E se houver essa necessidade de trabalhar, tome os cuidados necessários, chega em casa, separe todo esse material e eu vou dizer o que eu faço aqui em casa. Quais as medidas que eu estou tomando. Aqui em casa, se eu tiver pego, a bem da verdade, eu não sei se eu peguei indo para Pedreiras, a bem da verdade, ou aqui. Aqui eu acho muito pouco provável. Por quê? Quando eu chegava com minhas compras, eu deixava no sol. Deixava no sol. Porque o vírus não resiste à temperatura, segundo os cientistas, né? O vírus não resiste à temperatura. Então, eu deixava lá. Depois é que eu ia colocar dentro de casa. Antes disso, eu não colocava. E fora isso, eu esterilizava as coisas com álcool 70, ia guardando já tudo esterilizado. Então, eu passei todo esse tempo fazendo isso aqui. Se ocorreu alguma forma de contaminação, não foi essa. E hoje, depois de todas essas suspeitas, da febre, da situação que eu estou passando, qual é a minha atitude hoje? Eu botei uma mesa aqui fora do meu quarto, quarto, aqui fora. E aqui eu sou atendido. Eu boto o meu prato lá, a comida é servida para mim, eu boto aqui para dentro novamente. Ninguém entra no quintal, ninguém faz nada. Eu só me boto a comida mesmo. Eu mesmo lavo meu prato aqui dentro do meu banheiro e volto e coloco meu prato lá novamente. A pessoa vem e bota a comida. Ou seja, não está havendo troca de prato, não está havendo nada. A pessoa só vai, serve a comida e volta. Entendeu? Então, eu estou mais ou menos isso. Justamente isso. Eu estou isolado, totalmente isolado. Aliás, evitando todas as formas possíveis de poder contaminar uma outra pessoa, que é meu maior medo. Meu medo em si não é nem ficar contaminado, porque contaminado eu quase que certeza que já estou. Porque meu pulmão apresentou infiltração, né? O exame que eu fiz foi um teste rápido. Eu acho que talvez por pouco tempo de contaminação, deu negativo. Mas por todos esses sintomas e pela infiltração no pulmão, eu acredito que ou eu estou com Covid-19 ou com H1N1. Que eu acho que não é possível, que eu acho que eu já até fui vacinado. Tá? Então, a possibilidade realmente é que eu esteja com Covid-19, justamente por conta de todos esses sintomas, e principalmente, o médico me falou, essa falta de olfato e paladar, que foi o que eu perdi praticamente por total. Exato. Agora, doutor, eu lhe pergunto, o senhor foi esse atendimento aqui em Pedreiras, como é que o senhor classifica esse atendimento aqui no hospital público? Bom, eu fui atendido naquele posto de saúde ali do Goiabal, né? Inicialmente eu cheguei lá
acho que eram umas 9 e pouco da manhã, tinha acho que umas 20 e poucas pessoas. Eu peguei uma senha e eu fui comprar o restante de uma medicação que eu já estava precisando. Fui comprar a medicação e voltei. Fui atendido, fui bem atendido. A bem da verdade, fui bem atendido, né? E o médico me receitou a medicação. E quando eu fui fazer o teste, quando eu fui, aliás, solicitar para fazer o teste, que o médico passou o teste, que eu fui solicitar esse teste, me falaram que tinha uma limitação por dia de 20 testes só 20. E o meu teste só seria, o meu teste só seria possível ser efetuado na segunda-feira, na segunda. Aí eu achei aquilo, a bem da verdade, um absurdo, né? E aí eu conheço algumas pessoas da administração pública, saí entrando em contato com um e outro, e acabei me deparando com a Magali, né? A Magali disse, não, peraí que eu resolvo já. Isso aí é porque é final de semana e já é praticamente encerramento, essa coisa todinha, mas não é essa limitação não. Diga, então tudo bem. Porque eu achei um absurdo a limitação. E aí eu fui super, hiper bem atendido. Ela me encaminhou para o Henrique, né? Me levou lá no posto, eu fiz o teste, eu recebi a medicação, mandaram me entregar a medicação. E lá no posto de saúde também, eu tô... É meu neto que está aqui, entrou no quarto. Tá. Só um minutinho, doutor. Tá, não tem problema. Ele já saiu, pode continuar. Pronto. Deixaram a porta aberta aqui. Não tem problema. Aí, a bem da verdade, vamos lá. Ela me passou para ele, para o Henrique. Eu fui muito bem atendido lá pelo pessoal, diga-se de passagem. Foi a velocidade também do resultado do exame foi bem séria, logo me deram. Assim, eu não tenho realmente o que reclamar do atendimento. Eu não tenho realmente o que reclamar. Eu fui realmente muito bem atendido. Aliás, as 2 vezes que eu acho que eu precisei do França foi essa desse atendimento e uma com medicamento. E as 2 vezes ele foi muito prestativo. Aliás, teve uma terceira. Só que essa terceira, a bem da verdade, essa terceira a gente se ajudou. Eu estava no escritório trabalhando, uma situação, eu estava no escritório. E aí um colega me ligou, rapaz, eu estou com um irmão meu passando mal ali, precisando de uma UTI, não tem uma UTI. Aí eu digo, pois, espera bem 2 minutos. Aí eu entrei em contato com um médico para ver se ele conseguia ambulância, ele nunca me deu retorno, não me retornou a ligação, né? Disse que ia providenciar e depois não providenciou, eu também não me retornou a ligação, eu também não vou citar nome, por aqui eu fico. Aí, sim. Aí tranquilo. Aí eu peguei e disse, rapaz, sabe uma coisa? Isso é casa de vida, deixa eu ligar aqui pro Antônio. Aí liguei pro Antônio França, ele não atendeu. 2 minutos depois ele me retorna a ligação. Diga, doutor, foi o que aconteceu? Eu digo, Antônio, rapaz, está acontecendo assim assado e tal. Eu estou com uma pessoa precisando de uma UTI, não tem. Tem algum aí? Eles, não conseguimos. Aí eu desliguei. Poucos minutos eu liguei para esse médico amigo meu de Codó, de Timbiras, e aí ele conseguiu para mim a UTI. Você pode mandar o seu paciente para cá que eu recebo. Eu digo, não, tudo bem. Aí eu ligo para ele, eu digo, Antônio, eu já consegui a UTI. Aí eles falam, pois eu mando a ambulância agora. Aí desligou o telefone. Aí eu ligo pro rapaz para informar. Eu digo, olha, eu já consegui a UTI e o prefeito disponibilizou a ambulância para levar. Quando eu estou falando com ele, o Antônio me retorna a ligação. E diz, Walter, rapaz, não precisa levar para Timbiras. Eu consegui, acabei de surgir uma vaga para ele em Coroatá. Vamos levar para Coroatá? Eu digo, tudo bem, sem problema. É até mais perto, né? Aí ele foi e levou para Coroatá. E aí, pronto, eu ligo para a família de novo. Eu digo, olha, rapaz, está acontecendo isso e aconteceu que surgiu uma nova vaga mais próximo e o prefeito está encaminhando para lá, para Coroatá. Eu estou no meio da ligação de novo, o Antônio liga novamente. Ele diz, Walter, rapaz, aconteceu um negócio aqui. Eu digo, o que foi, né? Ele disse, rapaz, tem outro paciente nosso aqui que está precisando de uma vaga que não é aquele teu. Me cede essa vaga que tu conseguiu aí em Timbiras para botar esse meu paciente. Eu digo, não, eu não tô conseguindo a vaga para esse meu paciente. Eu estou conseguindo a vaga pela vida, pode mandar. Aí ele mandou o paciente para lá, entendeu? Ele mandou o paciente para cá. Nós passamos a noite dessa história, passamos a madrugada falando desse dia, entendeu? Então, assim, às vezes que eu precisei dele, ele foi prestativo comigo. Eu acho que há um pouco de ingerência no governo dele, e eu acho que há alguns maus assessores, está mal assessorado em algumas áreas, mas não é esse o contexto do que a gente vem realmente traçar aqui hoje. E a bem da verdade, como eu disse, eu reitero, todas as vezes que eu tive precisão de falar com ele, eu fui bem atendido. Nesse ponto humanitário aí, eu não tenho realmente o que reclamar, não tenho realmente o que dizer, porque todas as vezes eu fui bem atendido sem problema nenhum. E hoje eu tenho certeza que se eu continuar ligando, ele continua me atendendo.
Todas as vezes que eu Com liguei para certeza. ele me retornou a ligação ou me atendeu. A gente já teve longas conversas já. Então, para mim, é uma pessoa bastante tranquila. E eu não tive, eu digo, não me deixou a desejar no dia que eu precisei, tá? Doutor, vamos falar agora da sua profissão. Você não quer tomar um pouquinho d'água, não? Para não forçar muito a garganta? Vou tomar aqui, ó. Toma um pouquinho d'água aí. Isso. Para melhorar a garganta, para não forçar muito, né? Eu tô aqui direto. Vamos falar agora. Isso é bom. Falar agora da sua profissão. Nesse momento de pandemia, como é que estão os processos? Como é que está essa reviravolta de um processo daqui, de um processo da acolá? Como é que os advogados estão se virando nesse momento? A bem da verdade, Sandro, eu advogo em vários locais, em vários estados, inclusive, né? Pelo menos em 6, mas assim, com mais assiduidade. E eu estava pensando, na maioria dos meus colegas de Pedreiras, que eles são mais locais. Eles tiveram a sorte de ter em Pedreiras um juiz como o doutor Marcos Adriano, que conseguiu fazer a liberação de inúmeros alvarás, inclusive evitando que a pessoa o advogado tivesse que se deslocar até o banco. Ou seja, desculpa, ele estava passando o alvará já direto para o banco e já acreditando direto na conta. Ele já passava o alvará direto, o pessoal da própria secretaria já encaminhava, ou seja, era tudo online. Tudo online. Então facilitava muito, porque não tinha fila, não tinha nada. O alvará ia já acreditava. Então ajudou muito. Por quê? Porque o judiciário foi travado, né? O judiciário foi travado. Eles travaram o judiciário, fecharam o judiciário praticamente por completo, no início logo da pandemia, quando praticamente ainda não tinham casos, né? Eu acho que talvez tentando adivinhar, ou talvez tentando frear a pandemia de um modo geral, mas não aconteceu, né? E aí acontece que, em seguida, os profissionais que militam e, na verdade, necessitam do trabalho do judiciário começaram a ter dificuldades. Inclusive, algumas OABs pelo Maranhão, elas lançaram campanhas de ajuda ao advogado, aquele advogado mais necessitado que realmente estava com pressão. Algumas campanhas foram feitas nesse sentido. Inclusive, o OAB Maranhão tem um depósito feito para as pessoas que forem eventualmente contaminadas pelo Covid-19. Então, ela tem esse depósito realmente de ajuda para esses advogados que vieram, porventura, a se contaminar pelo Covid-19. Os prazos nossos foram todos suspensos. Os prazos foram suspensos de uma forma geral, né? Após muita reclamação dos advogados, esses prazos foram suspensos, após muita reclamação dos advogados, no dia 1º do mês agora que entrou, desse mês de junho, os prazos foram restabelecidos do sistema eletrônico. Porque esse sistema eletrônico, ele independe de presencial, né? Ele independe dessa questão, Exato. ele independe dessa questão presencial. Então, como ele independe dessa questão presencial, eles foram liberados. E aí ele vai acabar, às vezes, por muitas vezes, se barrando, porque há uma necessidade de um contato, uma intimação. Hoje é tudo no mundo eletrônico, né? E agora o TJ Maranhão se adequou a mais uma coisa que vai ajudar muito o advogado, que ele vai deixar as empresas, as grandes empresas do Brasil, já cadastradas de forma eletrônica. E aí o que acontece? Qual é a facilidade nisso? Eu dei entrada num processo contra uma empresa, a empresa já existe aquele cadastro eletrônico, ela é citada em automático. Automaticamente aquela empresa já é citada em automático. E aí já facilita toda a vida de você estar colocando endereço, de ter aquela dificuldade de você pagar pelos correios, vai ficar além de menos oneroso para o sistema judiciário, vai dar celeridade ao processo. Porque a citação já é automática. Um dos problemas hoje do judiciário é a citação, né? Ainda há muitos problemas. As partes, digamos assim, se escondem, né, para não apresentar, para não se apresentar, para não ser intimado, para não ser citado. Essas histórias aí a gente já conhece e a gente não vai entrar nesse mérito. Mas o detalhe os prazos estavam suspensos até o final agora do mês e foi prorrogado novamente. Então, até o dia 14, o tribunal está funcionando em regime de plantão. Regime plantonista. Os processos físicos estão parados, até porque os fóruns estão fechados. Não tem como você começar a mexer com papel em meio a essa pandemia, porque a gente já sabe que essa pandemia está vindo através de toque. Inclusive, estão falando aí que não pega através do ar, aquilo que eu também não acredito.
Porque eu não acredito que ela venha pegar só através do toque, porque se vai pegar através do toque, alguma coisa levou aquele contato ao toque. Então eu tive que soprar na mão, ele teve que ir na boca, teve que vir de algum lugar. Então essa história de que não vai pegar no ar, isso aí eu particularmente não acredito nisso. Então todos os cuidados que eu puder tomar possíveis, eu vou tomar. Em relação a um ponto, que eu acho que eu esqueci de frisar, em relação ainda àquela situação do Covid, eu conversando com um amigo hoje, ele me disse que está há 40 dias, já realizou 3 testes, todos eles deram positivos. 40 dias. E ele me disse que tem alguém aí em Pedreiras que também foi testado pela Secretaria de Saúde que está há 50 dias. Tá? Informação extraoficial que eu recebi de uma pessoa que está contaminada, e o que ele me deu certeza foi o dele, 40 dias. Mas ele me disse que tinha uma pessoa também da secretaria, que tinha sido testado pela Secretaria de Pedreiras, que estava há 50 dias. 50. Então, assim, toda essa história de que é 30 e poucos dias, não existe isso. Não vamos pensar que existe essa história, não. E outra coisa, ainda tem mais um detalhe que eu soube hoje. Após você receber um diagnóstico de cura, ainda se tem mais 7 dias de contaminação, de disseminação ainda dessa doença, que pode ainda, creio eu, ser acrescentado. Então, todo cuidado com isso é pouco. Todo cuidado realmente com essa questão do Covid é pouco. É justamente o que hoje eu venho fazendo, tomando todos os cuidados necessários, o que é possível de se fazer hoje para evitar contaminar outra pessoa, eu estou fazendo. Eu estou num isolamento simplesmente total. Eu só saio daqui para o meu quintalzinho pequeno para me tomar um solzinho. Bota a cadeira ali no sol e sento, pego um solzinho tranquilo. Até meus animais de estimação, que eu tenho a maior paixão, eu afastei todos. Coloquei todos para lá. Então, eu estou de um lado da casa. Então, assim, eu estou tomando todos os cuidados. Tentando realmente ver o melhor realmente para o meu social, o melhor para quem está perto de mim, o melhor para as pessoas que eu gosto, o melhor para as pessoas que eu amo. Então, é mais ou menos isso. Eu gosto muito de pensar da pessoa do lado, eu gosto muito de pensar do meu vizinho, pensar nessa situação. Tem gente que pensa realmente que o certo é derrubar a casa para fazer poeira para o vizinho. Eu não sou desse tipo de pessoa, não. Se eu não conseguir ajudar a casa do meu vizinho, atrapalhar com poeira, é que eu não vou. Eu já conversei com muitas pessoas aqui, já conversei com psicólogos, já conversei com o secretário de saúde, já conversei com prefeitos, já conversei com pessoas assintomáticas. Sempre ela tem uma opinião própria do que nós estamos passando e do que nós vamos passar futuramente. O que o Dr. Walter B pensa a respeito do hoje e o futuro? Pronto. Sandro, para me falar do hoje aqui, eu tenho uns amigos, inclusive, que trabalham fora do país, que são médicos, e aí eu juntei eles, acabei formando um grupo de médicos. Eu só tenho eu de advogado e eu fico lá assistindo eles comentando. Eu peguei uns amigos dos meus médicos, juntei, eles começaram a gostar da ideia, e aí eles ficam dialogando sobre essa experiência, e para mim é bom, porque eu fico lá só aprendendo. Eu sou o único médico que tem lá. E eu fico lá só aprendendo. Então, todos os dias eu escuto uma coisa diferente. E aí eu fiz muitas perguntas para ele, porque eu sou de muito de questionar. Principalmente quando eu não entendo de alguma coisa. Só um minutinho, tomar só uma água. Pode tomar, pode ficar à vontade aí, né? Todo advogado tem uma veia de repórter, né? Pois é. Exato. E aí eu nesses questionamentos, eu perguntei para ele o seguinte, olha, a gente escuta muito sobre números, sobre essa história todinha. Me diga aí quais os números mesmo reais. E aí eu fiquei ouvindo de vários deles. E eu sou muito matemático. Eu sou mais matemático do que advogado. Eu tenho muita facilidade com números, né? E aí eu comecei a perguntar. E ele me disse o seguinte, ele disse, olha, Walter, nas cidades em que o atendimento é mais efetivo, ou seja, você vai ao atendimento, você recebe aquele atendimento e eles se preocupam em botar você para casa e mesmo assim, depois de testar você para saber se você tinha ou não, porque você apresentou sintomas, a gente vai ter aí um número para você pegar o número de pessoas identificadas e multiplicar por 10. Então, se tiver uma cidade que tem esse trabalho efetivo, de se preocupar em ir para a casa da pessoa depois da pessoa ter sido atendida para saber se realmente a pessoa tinha e acompanhar aquele isolamento, você pode multiplicar o número de confirmados por 10.
Isso porque somente 10% das pessoas são sintomáticas. As outras 90% são assintomáticas. Então, se Pedreiras hoje tivesse esse efetivo cuidado, e se te houvesse hoje, como eu estava olhando, parece que hoje já tem 750, é isso? 750? Sim, sim. Pronto, Sim. 750 pessoas contaminadas, multiplicasse esse número por 10, não tem 7.500 pessoas. Como eu sei que Pedreiras não é assim, como a maioria dessas cidades do Maranhão aqui não são, esse número pode ser multiplicado por 20. E eu digo por quê? Que é bem simples. Se você chegar hoje no posto de saúde para você fazer o exame, você só vai fazer após 10, 12 dias. Só que o detalhe, eles já entram com a medicação. E aí a pessoa vai para casa. Pois é, aí a pessoa vai para casa. A pessoa começou a se curar ali, ela fica boa com aquela medicação, em casa mesmo ela fica e não volta mais lá. Então esse número não vai para o quadro. Esse aí é um deles. Esse aí já é um. Fora isso, tem cidades aí que eles só estão testando os de risco. E eu ainda soube um pior. São José do Basílio disse que estava testando só os profissionais da saúde. Imagina aí. Lá só ainda testavam ainda os profissionais da saúde. Então, assim, há toda essa problemática. Então, se hoje Pedreiras tem 750 pessoas apresentadas como confirmadas, Pedreiras hoje deve ter mais de 10 mil pessoas contaminadas, no mínimo. No mínimo. No mínimo. Então, assim, é praticamente um quarto da cidade contaminada. Não vai ter menos que isso. Então, assim, é realmente uma situação alarmante. Outro dado que ele me colocou, apenas 3% dessas pessoas têm um final mais trágico. O restante dessas pessoas se recuperam. E ele disse que ampliaram os cuidados nessa área de respiração e de saúde, porque estava 80% das pessoas que iam realmente para a UTI efetivamente com um problema mais sério, de lá não voltavam. De lá não voltavam, né? Hoje ele disse que esse número já foi bastante reduzido. Diz que 60%, 70% das pessoas que estão indo para a UTI estão se recuperando e estão voltando. Então, assim, a coisa já é uma grande progressão, né? Hoje a gente não tem ainda uma vacina para essa doença, mas a gente está em progressão, né? Eu creio que se as pessoas botassem um pouco mais na consciência e descobrissem que se as pessoas se trancassem em casa, esse vírus vai perder os hospedeiros. Porque é o que vai matar, o que vai estancar essa pandemia é o vírus perder a hospedagem. Se ele não tiver hospedagem, ele não vai ter como ficar. É você se deslocar daqui para uma cidade, quando você chegar lá, não tem um local onde você para dormir. Ou você vai para a cidade da frente ou você volta. Lá você não vai ficar, porque você não tem onde ficar. Então, assim, é o que está faltando hoje, as pessoas terem essa consciência de que o vírus ele só vai continuar a agir se ele tiver hospedeiro. E o hospedeiro está tendo, porque as pessoas estão dando essa oportunidade. Estão dando essa oportunidade. As pessoas acham que tem vida de videogame. Eu perdi aí um colega aí, o pessoal, o Wellington, do seu Orlando Moita ali. Aquele menino tinha 30 e poucos anos. Um menino super saudável, super brincalhão. Pois é uma vida. O próprio Zé Filho. O próprio Zé Filho, que era uma pessoa jovem. O próprio Zé Filho, que era uma pessoa jovem. Entendeu? Então, inclusive, a Magali escreveu um texto fantástico para ele. A Magali, ela me mandou o texto hoje que escreveu para ele e ficou realmente muito sentida. Até porque ela é zona de risco. E ficou um texto maravilhoso. Inclusive, que ela termina o texto falando de Sócrates, o só sei que nada sei. Que é uma frase, para mim, fantástica. Que é o que, na verdade... para mim, qualifica as pessoas. É o só sei que nada sei. Que as pessoas que acham que conhecem alguma coisa, acaba que não conhecendo nada, coisa nenhuma. Quando eu saí da faculdade, eu não conhecia 0,5% de lei. Meio. Talvez hoje eu esteja conhecendo esse 0,5%. Talvez hoje eu já conheça o meio. O 0,5%. Assim, por um contexto geral, não de lei, de entendimento geral. Talvez hoje eu já conheça esse 0,5%. Quando talvez eu chegar no ápice de uma carreira como advogado, talvez eu chegue a conhecer o 1%. Que é mais ou menos isso e nada mais que isso. Se achar alguém aí que conheça mais do que isso, você pode ficar desconfiado aí que tem alguma coisa errada aí, porque é difícil. Não é fácil, não. É muita coisa realmente para assimilar e o ser humano passar a vida dele inteira e praticamente não aprende nada. Mas assim, é a vida, né? Pessoas às vezes acham que sabe de alguma coisa e a vida, na verdade, não sabe de nada, coisa nenhuma. Vou tomar só um golinho de água aqui, eu vou começar a dar uma... Pode tomar.
Agora você vai me responder a segunda pergunta. O futuro, depois de tudo isso, o que a gente pode esperar? Sandro, eu acho que uma pós-pandemia, a sociedade vai ter um contexto realmente diferente de analisar a questão saúde na rua. Eu já vi aqui algumas pessoas nos países, por exemplo, como a China, eles já usam máscara já cotidianamente, inclusive antes da pandemia. Hoje, aqui em Codó, eu vejo muita gente de máscara. E no início logo da pandemia, mesmo sem decreto, sem essa proibição, apesar de que as pessoas, aqui no Maranhão, em especial, né, a educação, a bem da verdade, é muito precária. Então, assim, são poucas as pessoas que têm realmente o nível de educação aqui no nosso Maranhão. Infelizmente, a nossa realidade é essa infeliz realidade. Hoje, o pessoal mais atenção e alocado a essa educação é o pessoal de São Paulo. O pessoal de São Paulo tem isso. Salvo me engano, é quase 5 vezes aqui a quantidade aqui do Maranhão. E foi a capital que mais morreu gente. Foi a capital que mais morreu gente, porque as pessoas, a bem da verdade, quando se trata de alimentação ou desse contexto realmente de sobrevivência e a administração pública não funcionar como deveria funcionar, as pessoas entram em desespero. E é o que acontece. Uma medida errada do governo acaba atrapalhando e matando muitas pessoas, como aconteceu lá em São Paulo. Eu creio que uma contaminação em massa, quando ele resolveu trancar os carros na rua. Qual é o risco de contaminação entre um carro e um metrô lotado? Você está entendendo? Um carro no trânsito. Porque o carro no trânsito, geralmente, os carros hoje têm ar-condicionado. É fechado, você está ali dentro. Você está na sua bolha ali. Creio eu que na sua bolha. Creio eu que a dificuldade de contaminação é bem maior do que você estar aglomerado no metrô. Então, as pessoas acabaram aglomerando no metrô e deu toda essa problemática. São Paulo não tem polícia efetiva para conseguir fiscalizar metrô. Não tem. É muita gente. São Paulo tem 12 milhões de pessoas. É muita gente. Não tem como fazer uma fiscalização. Não tem efetivo policial para isso. Eu creio que as pessoas, após essa pandemia, vão ter uma consciência melhor. Vão ter uma conscientização maior do que é o próximo, que é zelar pela própria vida e a vida do próximo. Tem muita gente ainda brincando, ainda com vírus, brincando com essa situação. Tem. Mas essa brincadeira, ela só ocorre até o dia que perde-se um ente querido. Perdeu-se o ente querido, pronto, aí começa-se o sofrimento. Ou acontece de você pegar e se contaminar. Eu, particularmente, nunca brinquei. Eu sempre disse, olha, eu não sou a favor de que se tranque o comércio da forma com que foi feita, porque, a bem da verdade, eu entendo que deveria ter sido adequadas as medidas de segurança, todas as medidas de segurança, e funcionar o comércio durante todo esse tempo que houve pandemia na parte da tarde, porque se vê que o vírus não tem tanta agressividade. Abriu o comércio por volta de 11 da manhã, que o sol já está bem forte, e fechava o comércio 4h30, 5 horas da tarde. Pegava aquele pico realmente de sol, que dificulta a contaminação do vírus. Quanto mais as lojas estivessem abertas, pior fica para essa transmissão do vírus, creio eu, que se fica. Aí fazia uma coisa para um comércio ficar com uma porta aberta. A pessoa entra e ficava trancada lá dentro. Fica pior. Porque aí fica só aquele asa fechado circulando dentro. Então, assim, as medidas governamentais, por muitas vezes, eu creio que às vezes até tentando acertar, erraram. E esse erro aí foi fatal para a vida de muita gente. Aqui no nosso estado, a gente teve essa mesma problemática. Uma guerra entre o governo do estado e o governo federal. Não, mas a gente não vai usar esse medicamento, não vai usar. Agora, pronto. Botou realmente no quadro, tá aí. Deu uma redução significativa, a gente não está mais vendo aquele desespero. Dizer fechou tudo, não é. Estão dizendo que a cloroquina não tem efeito nenhum e cientistas provaram. Olha, eu, a bem da verdade, não sei o que dizer dela ainda, porque eu acabei de tomar. Mas nos 2, 3 primeiros dias, todos os meus sintomas sumiram. Eu tomei sem problema nenhum. Aí eu não tenho nenhum problema de saúde pré-existente, reitero. E eu tomei com orientação médica. Foi passado pelo médico. Claro. Inclusive no posto de saúde, aí em Pedreiras, o médico assina um termo de responsabilidade pelo paciente. Mas isso porque ele escuta o paciente. Ele assume aquele termo de acordo com o que ele ouve do paciente. Então eu disse para ele o que tinha acontecido e ele simplesmente me receitou, resolveu me receitar. Hoje eu estou bem. Meu problema todinho, as dores só na garganta. Não tenho dor em nenhum outro local. Tá? Eu espero, Sandro, reiterando, eu espero que as pessoas tomem realmente uma consciência desse pós-pandemia, que a questão da saúde realmente é uma coisa séria, que tem que realmente cobrar efetivamente das pessoas que hoje nos governam
que são as pessoas que a gente elegeu, essa questão. A problemática maior das pessoas está no ponto de que quando a pessoa elege alguém, e principalmente aquelas pessoas que recebem o dinheiro do político, elas acham que não tem mais o direito de cobrar do político. Elas acham que não tem mais. O político e os políticos acompanharam esse certame. Porque quando vai eleito, ele não acha que o dinheiro é do povo. Ele passa a dizer, não, eu vou botar aqui como eu quero. Vou fazer de acordo com o que eu quiser. E aí vem fazendo. E as pessoas simplesmente deixam isso acontecer. Então, realmente, é uma situação difícil. Tá aí, ó. Teve essa história que estão... Eu não quero nem centralizar para levar isso para a questão ideológica. Que criticaram que era para ter feito estádio, ou hospital, Copa do Mundo, tal, tudo. Mas eu creio que não ia ser isso, não. Porque eu vou dar exemplo aqui no estado de Ceará. Morei lá durante 9 anos. Aí eu tenho um amigo lá que, inclusive, é diretor de um dos hospitais. O hospital dele totalmente fechado. Fechado. Gigante o hospital. Numa das avenidas principais de Fortaleza, lá no Antônio Salles, uma das principais de Fortaleza, gigante o hospital. O governador resolveu pegar e destruir uma quadra de futebol e fazer um hospital de campanha. Antes de terminar de montar, desmontou novamente, foi tentar montar em outro lugar, não montou. E tá lá, o IGF, ó, lotado direto. E eu recebo informações disso dos médicos, amigos meus. Eu tenho um grupo com os médicos lá e a gente conversa sobre isso. É simplesmente erro da administração pública e erro maior, gente, de eleger essa administração pública. A problemática está aí. Pedreiras tem 100 anos e cadê nosso hospital? Vocês precisam... Monte de escombro aí na Avenida Rio Branco, né? Não. Aqui em Codó tem hospital. Timbiras, vem aqui. Vocês precisam conhecer Timbiras. Timbiras é isso aqui, é um ovo, pequenininho. Conheço. Pequenininho. Tem 26 leitos de UTI que foi montado agora no Hospital do Estado. 26 leitos. Nasci em Timbiras, me criei em Codó e moro em Pedreiras. Pois é, para você ter uma noção. Então você já conhece a empreitada toda, você conhece a rota toda. Pois é. O hospital lá do Estado tem. Tem uns hospital do Estado aí que por muito bem foi homenageado aí o pai do Clebinho. Foi uma coisa maravilhosa. Sim, sim. Foi uma coisa maravilhosa aí. Nada mais justo do que essa homenagem. Agora falta só levar isso para coisa palpável, né? Realmente um hospital que a gente possa pegar, porque essa história de estar no papel, de estar homenageando como estavam mostrando lá é bonitinho. Mas eu queria ver ela funcionando, né? Queria ver ela funcionando, porque a homenagem foi justíssima. Agora tem simplesmente que levar a coisa mesmo para frente para providenciar isso aí, para deixar mesmo o hospital funcionando, porque Pedreiras é polo. Nós somos polo de alimentação. É verdade. Nós somos polo de alimentação de todo o Médio Mearim. Exatamente. Nós temos temos um comércio aqui à altura que faz inveja para muita gente nas cidades do Brasil inteiro, viu? Esse comércio realmente, como o senhor disse, né, é um comércio que alimenta não só Pedreiras, mas a toda a região, aí composta por mais de 13 municípios, além de outros estados também que compram aqui, a gente sabe disso. Tem muita gente que vem de fora aí e fica abismado com o comércio de Pedreiras. Agora, doutor, a gente sabe que o Instagram nos dá apenas 1 hora. Nós temos ainda 9 minutos. E nesses 9 minutos, eu quero lhe fazer uma pergunta, não sei se o senhor vai responder. Surgiram comentários que o senhor está pretendendo, né, se enquadrar no meio dos pré-candidatos a prefeito de Pedreiras, que teria como vice doutor Alain. Até quando isso procede? Bom, quanto à história de ser pré-candidato, surgiu numa matéria de um blog, agora que eu não lembro, salvo me engano, do Nelsinho, e botaram o meu nome e outros 2. Em seguida, eu comecei a receber muita mensagem aqui no privado. E eu comecei a achar engraçado a brincadeira, né? Aí, daí em diante, criaram um monte de grupo de WhatsApp e foram me colocando e foram me alimentando da ideia. Perguntando se eu tinha filiação partidária. E eu achei a ideia interessante. Eu conversei com uma turma que aí veio realmente umas pessoas mais efetivas, não que os outros não sejam, mas juntou-se uma turma efetiva do negócio e disse, encabeça uma chapa aí que a gente vai estar contigo aí. Se juntaram e disseram para mim encabeçar, eu digo, olha, eu tenho esse projeto aqui, se vocês acatarem o que eu tenho de projeto aqui, e eu aceito ajuda e não financiamento para mim fazer uma campanha política. Eu entro. Aí eles, não, pois entre. E eu entrei e mergulhei de cabeça. Hoje eu sou pré-candidato. O vice, Alain?
Não, já a história do Alan, a história do Alan é outra coisa. Eu estava conversando com ele no privado, e aí ele me mandou duas mensagens, né? Duas mensagens que as pessoas mandaram para ele falando, rapaz, tu deveria encabeçar uma chapa com o Walter e tal, tudo, não sei o que, conversando. E ele me mandou os áudios, né? E eu conversando com um amigo aqui, conversando com um amigo blogueiro, eu digo, rapaz, olha aqui. Aí eu mandei para um blogueiro, ele disse, olha aqui a história, vem aqui. Aí o blogueiro entrou em contato com o Alan, pediu autorização para ele. Aí o Alan deixou. Aí ele foi, lançou os áudios e colocou aí. A gente só conversou sobre isso. Aí ele disse, olha, não dá certo uma chapa com dois doidos. Porque eu tenho fama de doido. Sua fama também não vai dar muito boa. Então não dá certo uma chapa. Tem que ser um mar doido e um mar mareável. Não dá certo uma chapa com dois doidos. Mas aí a gente... Senão ninguém dá conselho para ninguém. A gente ficou palavreando sobre isso em relação sumiu. Pronto, em relação a essa questão, a gente leva muito. Eu tenho muito carinho, muito respeito ao Alan. O que eu disse para ele era o seguinte: eu não tenho nada contra nenhum político dos que aí estão. Inclusive, tenho admiração por todos aí, doutor Humberto, Raimundo, França, Assayante em si, todos eles, cada um tem suas peculiaridades, tem suas ideias. Eu não quero vir para isso, não. Eu vou fazer uma campanha, eu vou ser o candidato mesmo, vou fazer uma campanha totalmente limpa. Se alguém um dia ouvir eu xingar qualquer dos meus opositores, qualquer coisa do eu mesmo peço que a pessoa não vote em mim. Porque esse não é do meu eu já saí do meu eu. Tudo enquanto na vida que eu iniciei, eu saí por conta. Eu iniciei minha faculdade sozinho, eu saí sozinho, eu comecei sozinho, eu fiz uma faculdade em 3 anos e meio, eu já era advogado, já com OAB e tudo. Ultimamente, eu resolvi que com 42 anos eu ia parar de beber e chegou na minha idade, eu justamente parei. Então, hoje eu sou uma pessoa simplesmente voltada a uma coisa, chamada leitura e vontade de fazer alguma coisa pela minha cidade. Eu tenho um projeto interessante. Se as pessoas acatarem meu projeto, e o meu vice vai ser uma pessoa, um jovem, no meio da multidão. Não vai ser nenhum. Garanto que não vai ser nenhum. Nem vai. E eu também não me uno a ninguém. As minhas palavras de hoje, já pode anotar hoje. Eu não tenho 2 palavras. Eu não sou político. Eu sou advogado e empresário. Político. Eu sou advogado, empresário e instrutor de tiro. Político eu não sou. Se quiserem me dar a oportunidade, vão me dar, porque eu vou apresentar um projeto diferente. Eu tenho uma ideia diferente, tenho um projeto diferente, e eu vou levar um jovem. Eu não vou levar uma pessoa para somar. Eu vou levar uma pessoa que tenha critérios técnicos que possa me ajudar. É essa a ideia. É isso que eu prego. Se as pessoas acreditarem no que eu vou trazer e acreditarem no meu trabalho, eu vou. Se não acreditarem, paciência, tem muitos aí que estão aí, eu espero que façam uma boa administração pública. Simples assim. Qual partido do seu afiliado? Se eu tenho filiação partidária? Desculpe, tenho. Qual partido do seu afiliado? Agora... Oi? Desculpe. Qual é o seu partido que o senhor se filiou? Pronto, Partido Verde. Eu me filiei ao Partido Verde, agora tem 3 meses, 3, 4 meses, nos finais da coisa. E aí me falaram, se filiar ao partido. Eu fui lá e me filiei. Me filiei ao partido. Nunca tive filiação partidária, nunca tive emprego em função pública nenhuma, a não ser agora que eu sou assessor jurídico da Câmara de São José do Basílio, por um convite de um amigo que me colocou para ajudar o pessoal lá da Câmara que estava passando uma situação difícil. E aí eu estou prefeito de lá. Mas lutando. É uma batalha realmente normal. Eu vou estar aí, eu vou apresentar meu projeto. Se as pessoas acreditarem no projeto e acreditarem na ideia de uma nova política com uma pessoa diferente, ou seja, vai ser 2 pessoas que nunca tiveram vida política na vida, bem na verdade, e 2 pessoas que têm conhecimento da administração pública e conhecimento técnico. Não é aquele conhecimento de, eu vou chegar lá na prefeitura, eu vou ganhar, eu tenho que ganhar, porque eu vou fazer isso, pedreiros precisa mudar, não sei o quê. Mas cadê o que é que tem de concreto? Qual é o projeto concreto? Qual é a concretude do projeto? E, Sandra, eu queria deixar uma deixa aqui para uma nova live que eu ia até lhe convidar para você fazer comigo novamente. Eu lancei um site de denúncias. O site já está no ar, só que ainda está terminando algumas coisas de desenvolvimento. Eu vou unir a população ao mundo jurídico, unir aos advogados. Muito uma bom. Forma de aproximar os 3, essa triangulação. Aproximar judiciário, advogado e apresentar a população. Ou seja, fazer essa triangulação que é necessária para a população conhecer o seu direito e cobrar da administração pública. É o que a gente pretende, né? Quando estiver pronto, estiver no ar... 15 segundos. Vou contar. Quando estiver pronto, estiver no ar, vou contar com você. Queria agradecer... 15 segundos. Queria agradecer a paciência dos amigos que nos assistiram, em especial você,
Abraço, que Deus nos abençoe e que nos livre dessa pandemia o mais cedo possível, tá bom? Forte abraço, querido. Abraço. Deus nos Um abençoe. abraço.